Olá, gente, tudo bom? Aqui é Cris Moreira, do canal Consciência Jurídica. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E eu havia prometido que o próximo vídeo seria sobre a lei de trânsito. Mas eis que, numa conversa de família, eu tive acesso a uma informação que eu reputo mais relevante do que conversar neste momento sobre trânsito. Não é que trânsito não seja importante, é vital também, porque nós temos um ambiente de trânsito onde deva haver digamos assim, uma convivência harmônica, mas é um assunto que vocês já vão entender o quanto ele é importante. Nós vamos falar de alimentação. E aqui eu trago hoje para compartilhar de um assunto tão relevante a Letícia, a querida doutora Letícia Machado, né, Cerqueira. Ela é nutricionista, cujos estudos estão voltados para a Letícia. Família, criança, área clínica. Então vocês já viram que a conversa vai ser boa, certo? Então vamos lá, gente. Eu gostaria primeiramente de contextualizar vocês sobre o assunto dentro da visão da consciência jurídica. Porque vocês devem estar se perguntando, nossa, a Cristina hoje, né, trouxe um tema que não tem muito a ver com consciência jurídica. E eu vou dizer a vocês que tem tudo a ver. Por isso, quando eu escolhi esse nome para o canal, eu escolhi de propósito. Porque eu não quero ter um canal restrito a só um único tema. Tem muitos aí, eu sei que são ótimos, respeito todos, mas eu entendo que quando a gente fala em direito, em consciência jurídica, a gente está falando sobre a própria vida em toda a sua extensão. E nós sabemos que a alimentação é algo vital para nós e tem a ver com assunto, com um tema, com uma área que é extremamente relevante, que é o direito do consumidor. Então, nós sabemos que temos um estatuto que trata, que é a Lei 8.078 de 90, Letícia. E esse estatuto, ele trata da política, né, que é até o artigo 4º desse estatuto, que é a Política Nacional das Relações de Consumo. E aí, nessa Política Nacional das Relações de Consumo, ele vem tratando de diretrizes que o Estado, que o governo tem que, digamos assim, fiscalizar para que sejam atendidas, para que o consumidor não saia lesado. E aí nós já começamos a entender, talvez aí vocês já que nos ouvem, né, vão começar a perceber a relevância do assunto quando nós tratamos, por exemplo, dos apelos das grandes indústrias em relação à alimentação. Vamos, por exemplo, pensar na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia e nas necessidades do consumidor, nas necessidades reais do consumidor no que tange ao tratamento da sua saúde e aquilo que ele deva se alimentar para que através da própria alimentação ele consiga, digamos assim, uma cura, né, uma autocura pelo que consome. Certo, Letícia? Certo. Estou indo no caminho certo? Tá certo. Então vamos lá, gente. Seguindo nessa, digamos assim, nessa construção dessa ideia, para que vocês entendam, né? O artigo 4º, ele diz assim, eu vou ler o artigo 4º para vocês entenderem por que a gente vai conectar esse tema junto com a Letícia aqui. Ele diz para nós o seguinte, olha só. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, sua saúde, segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. E agora a gente vai ler só o primeiro princípio, porque ele é o foco central da nossa conversa de hoje, Letícia. E ele diz assim, olha, reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Notem, o legislador ele parte da ideia, Letícia, de que naturalmente nós somos vulneráveis. E vulneráveis em que sentido? No sentido de que nós somos considerados como leigos, como pessoas que não detemos todos os conhecimentos aptos a realizarmos uma análise daquilo que muitas vezes necessitamos para a cura de uma doença, para uma alimentação efetivamente saudável. E aí cria-se um espaço, digamos assim, para que o imaginário social comece a trabalhar em cima do nosso, digamos assim, do nosso lado leigo, do nosso despreparo e, enfim, em síntese, da nossa vulnerabilidade.
E aí, como eu disse a vocês, conversando com Letícia me trouxe um tema muito interessante que eu gostaria que agora ela tecesse alguns comentários e vocês vão entender o porquê da consciência jurídica a respeito. Por favor, Letícia, fale algumas palavras, né, para os nossos queridos internautas a respeito do tema. Gente, obrigada pela oportunidade, primeiramente. É um uma prazer. honra. É uma honra para nós. Para mim. Então, pessoal, a gente hoje lidar com muitas coisas no consultório, né? E a gente vê essa questão jurídica diretamente mesmo assim, face a face com as pessoas. A gente tem aí uma batalha muito grande contra a indústria farmacêutica, né? A gente sabe que tem os benefícios, é claro, e a gente usa desses benefícios, mas hoje em dia está tudo muito explícito, as pessoas se vende umas coisas assim, é só suplementar que está tudo certo e você não precisa fazer uma alimentação saudável, você não precisa ir para academia, é só você comprar, consumir, que você vai ser igual ao pessoal do Instagram. Isso não é uma realidade, né? Tanto que na nutrição, por exemplo, o nosso conselho ele proíbe que a gente coloque um antes e um depois. Não sei se você sabe. Não sabia ainda. Ele proíbe porque ele entende justamente isso, pra gente não infringir essa lei, de que o outro olhe e pense, se ele conseguiu esse corpo, eu também vou conseguir. Perfeito. Se ele conseguiu dentro dessa meta, eu também vou conseguir. Então é justamente para proteger o consumidor, porque cada um é de uma forma e cada corpo responde de uma forma, né? Então a gente tem essa batalha com a indústria farmacêutica hoje, basicamente voltado para a área de suplementação, que é uma coisa muito boa, tem muitos estudos novos que a gente consegue fazer muita coisa legal, mas que existe um limite. E esse limite já foi extrapolado, né? E com a indústria do alimento também, né? Daquilo que é muito negativo e muito positivo. E a gente esbarra nessa questão da lei do consumidor, né? Da defesa do consumidor. Perfeito, Letícia. Então, pelo que a Letícia está trazendo para nós, gente, vocês percebam que é um tema muito relevante, que tem a ver diretamente, né, com a qualidade de vida que nós temos ou não. E também no direito à informação fidedigna, e a gente vai trabalhar com uma publicidade também, o dever de nos, digamos assim, gerarem publicidades que não sejam enganosas. Notem que o código ele prevê esparsamente esses temas todos. Mas o difícil, às vezes, é a gente fazer um link da relevância do tema frente, por exemplo, a essa necessidade básica da alimentação. Né? O quanto nos é vendido, né, em termos assim... Milagres, né? Milagres, né? E outra coisa, uma uniformidade de resultados que não é real, porque cada um tem um corpo, um metabolismo, cada um tem uma idade, né? Enfim, uma realidade própria e que tem que ser respeitada. E esse antes e depois, ele dá a noção, como a Letícia bem trouxe para nós, dos milagres, né? É perigoso, né? É perigoso. Muitas pessoas podem olhar e falar, poxa, legal, se ele consegue, eu também consigo. E tomar isso como um exemplo, uma motivação, que seria a ideia. É o ideal. Mas muitas pessoas também podem olhar e achar que vão ficar daquele mesmo jeito, né, e querer seguir aquilo ali, e achar que você tomando vitamina D de tanto zoir, tem que tomar a mesma coisa, e porque o outro tá comendo feijão, tem que comer o mesmo feijão. Isso não é uma realidade, né? E aí vão criando paradigmas e a pessoa às vezes vai gastando um dinheiro sem necessidade. E o corpo também, ele não suporta essa quantidade de suplementação exacerbada que a gente está vivendo hoje, né? Cada corpo compreende uma quantidade específica. Então a gente tem uma dificuldade às vezes muito grande de fazer as pessoas entenderem isso, né? Que existe um limite e que a indústria, na verdade, já está preocupada somente em vender e que a gente tem que ter essa preocupação, né? Saber onde está o nosso direito, de como a gente pode se utilizar e sabendo do que está acontecendo de verdade, tendo conhecimento, né? Ei, gente, olha, o que a Letícia está trazendo para nós é muito relevante. Eu aproveito o ensejo também para adverti-los, né? Assim como eu estou me advertindo nesse momento, em relação também a um tema muito importante que é reserva de mercado. Tem muita gente falando muita coisa, mas a pessoa não é profissional da área. Você imagina, alguém que está falando sobre suplementação, alguém que está falando sobre alimentação, alguém que está falando sobre saúde, sem ser da área de saúde. Quantos aproveitadores de plantão, né, utilizam as redes sociais de maneira vasta e reiterada para poderem falar de temas que não dão conta, porque não tem aquela ciência. Porque olha só, nutricionista, quantos anos você ficou na faculdade, Letícia? 5 anos, mais 2 de pós-graduação. Então, são 7 anos para se tornar uma profissional que tem um nível, né, mínimo de exigência para poder aconselhar, para poder... E se eu vou a um consultório de uma nutricionista, eu espero encontrar ali a segurança
de que vai haver uma anamnese, né? Um estudo do meu caso em específico, em particular, e imagino que até vocês possam prescrever exames, não é isso, Letícia? Sim. A gente, por lei, né, a gente pode prescrever exames bioquímicos e também fazer a prescrição de suplementação, né? E fitoterápico só para quem tem mesmo o título para prescrever, mas também tem essa possibilidade, né? Então, veja, então tem todo um trâmite, né? E que você efetivamente pode ser reconhecido nas suas reais necessidades, e a partir dessas reais necessidades, aí sim você buscar um caminho mais apropriado para te devolver a qualidade de vida, que não é necessariamente se enchendo de remédio, não é necessariamente se enchendo de suplementação. Gastando rios de dinheiro. Gastando e muitas vezes extraindo, gente, da terra, da natureza, daquilo que Deus já nos concedeu, né? Naturalmente através de uma alimentação mais até simples. Simples, é muito mais simples do que a gente parece, né? Tem casos, às vezes, são muito mais complexos. E a gente vai ter que estudar o passado dessa pessoa, a patologia, a família, o que levou aquela pessoa a estar ali. Às vezes a gente precisa de um outro profissional para ajudar, né? Às vezes um terapeuta, um psiquiatra, um psicólogo. Às vezes, quando é uma criança, um dentista para ver questão de mastigação. Isso é uma outra história, né? Pode ser que a gente se depare com uma complexidade maior. Mas, de um modo geral, é muito mais simples do que parece. A indústria coloca uma gama de coisas pra gente nas redes sociais, né? E às vezes até com o pessoal que faz a publicidade, né? Que são os influenciadores, que é um mercado muito bom, que ajuda todo mundo, mas que muitas vezes vem de uma coisa que nem necessariamente eles usam, né? Perfeito, Letícia. Notem, gente, aqui o nosso canal, o intuito dele é sempre gerar consciência. Aqui a gente, né, não tem intenção nenhuma de denegrir a indústria farmacêutica ou de alimentação. O que a gente está tentando evitar aqui é justamente evitar não, que a gente não tem esse poder. A gente está querendo aqui pensar a respeito, criar uma consciência a respeito de nós não aceitarmos todas as propagandas que, digamos assim, não tem parâmetros específicos em relação a cada caso concreto e vendem, digamos assim, falsos resultados. Porque você imagine que um resultado parta de uma generalização. Aliás, que uma indicação parta de uma generalização. De cara a gente percebe que isso não pode dar certo. Ou seja, cada um tem a sua especificidade a ser considerada, conforme nós falamos agora há pouco, não é, Letícia? E eu penso que nós estamos num caminho de voltar ao tempo mais primitivo. Porque, olha só, pensem no homem, né, no homem dos primórdios. Ele tinha a sua constituição física respeitada, a sua saúde, e ele não contava com essa gama toda de informações. E ele extraía da terra, ele extraía, digamos assim, da natureza, tudo que ele precisava. Claro que o progresso é bom, excelente. Hoje nós temos mais facilidade, mas não quer dizer com isso que nós tenhamos todas as resoluções através daquilo que nos é, digamos assim, né, feito acreditar para que os milagres aconteçam. Então, passa uma ideia de necessidade, né? Você necessita de algo. Perfeito, Letícia. Letícia falou de algo que eu ia falar. Cria essa noção da necessidade, né? Para que se venda a oportunidade do, né? Enfim, tem um jargão até que fala sobre isso. Como é que é? Eu crio o problema e vendo a solução, né? Exatamente. Cria esse problema para que você compre a solução, né? É isso mesmo, isso mesmo. Então, gente, olha, a gente espera que a gente tenha conseguido, pelo menos assim, gerar um questionamento, né, maior sobre isso, um pensamento, né, uma reflexão. Talvez esse seja, né, sim, nosso maior buscar intuito. Conhecimento, né? Entender que cada um tem a sua área de trabalho. E aí, às vezes, de repente, vai esbarrar na própria questão depois da lei. Porque, de repente, vai se sentir enganado e vai ter que buscar justamente o próprio direito, né? Exatamente. Mas se a gente pensa hoje, gente, que todos nós estamos enfrentando um desafio na própria economia do país, em que nós temos que buscar um orçamento mais enxuto. Então, se você puder economizar, digamos assim, com esse gasto não necessário e buscar um profissional, vai direto a um nutricionista, né, um médico da sua confiança, enfim, tem um nutrólogo, aí é de cada um. Mas, assim, busque a consciência da sua real necessidade. E aí sim, eu acho que essa vulnerabilidade ela vai ser mais respeitada, a começar de você mesmo, através da consciência que você busca para a própria vida. Letícia, eu gostaria que agora você deixasse os seus canais de contato, por favor. Gente, eu atendo no consultório NutriUnity, fica no Pechincha, no Rio de Janeiro.
O Instagram é @NutriUnityRJ e o meu Instagram é @Letícia_ser. Ser? Ser de cerqueira, Tá. diminutivo. Tá bom, Letícia, obrigada. Te agradeço muito, porque esse tema é um tema muito relevante e eu mesma vou seguir seus conselhos, tá? Pode ter certeza disso. Obrigada. E eu vou deixar na descrição do vídeo, gente, tá? Os contatos da Letícia. E agradeço muito a vocês a atenção até aqui. E o próximo vídeo, sim, será sobre trânsito. Agora sim, cumprindo a promessa. Mas vocês vão convir comigo, né, que falar sobre saúde, qualidade de vida, né? É algo primordial, fundamental, sem o qual não haverá nem como chegar ao trânsito. A pé, de carro, de bicicleta, tá certo? Beijo pra todos. Tchau, tchau. Deem um like, se inscrevam, não Por favor. compartilhem com pessoas que vocês acham que vão ajudar. Obrigada, queridos. Tchau, tchau. Tchau.